Boa tarde, né? Agradeço, né, o convite, a oportunidade de participar desse momento importante e necessário, né, sobre a discussão de um tema que é histórico e ao mesmo tempo urgente, né, pela situação que o Brasil voltou a se encontrar, né? Então, eu vou passar, né, começar colocando que o nosso país, como membro das Nações Unidas, ele se comprometeu em 1996 a promover o direito humano à alimentação adequada, né? Ou como a gente está falando hoje, direito humano à alimentação e nutrição adequada, reforçando que são dois componentes que não se dissociam. E isso foi reforçado em 2006 com a aprovação por unanimidade no Congresso Nacional e sanção do presidente, né, Lula na época, da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, colocando como objetivo do sistema de segurança alimentar que foi criado a promoção do direito humano à alimentação adequada, né, para todos. Então, é o direito de estar livre da fome e da malnutrição e o direito à alimentação adequada, né? Com isso, eu vou trazer os resultados, né, das pesquisas mais recentes sobre a situação de insegurança alimentar da nossa população. Então, a gente tem uma pesquisa de orçamento familiar, né, que é feita de tempos em tempos, o IBGE repete essa pesquisa, né, e a última foi coletada os dados em 2017, 2018, sendo publicada em 2020. E a Vigisan, que foi uma pesquisa feita pela Rede Pensan, que é uma rede de pesquisadores em segurança alimentar e nutricional, né, que foi publicada em 2021. E os dados foram coletados no segundo semestre de 2020, durante, né, a pandemia de Covid. Mais dados sobre essa pesquisa, a gente tem esse site Olhe para a Fome. Bom, então, trazendo os dados da Vigisan, que é o mais recente, né? Então, vai ter muitos dados dessa pesquisa. A gente tem aqui na coluna verde a situação de segurança alimentar dos domicílios. Na coluna amarela, insegurança alimentar leve. Na azul, insegurança alimentar moderada. E na vermelha, insegurança alimentar grave. Né? Dito isso, a gente identifica, né, que o Brasil está com mais da metade da sua população em situação de insegurança alimentar, de algum grau, e 9% em situação de insegurança alimentar grave, que é o que a gente né, faz o comparativo, que é realmente a situação de fome, certo? Então, isso, a gente tem várias notícias, né, na mídia convencional de depoimentos, né, de relatos de fome, e também a matéria sobre essa mesma pesquisa. Né? A gente dando agora um olhar sobre as regiões, a gente identifica que o norte e o nordeste do Brasil são as regiões mais afetadas, né? Então, os níveis de segurança alimentar são mais baixos, né? Vejo que no Nordeste nem 30% deu de segurança alimentar, e os de insegurança mais alto, né? E o Norte deu a insegurança grave com percentual mais alto, né? 18%. Quando a gente olha além das regiões para a situação de zona urbana e rural, então a gente identifica que a zona rural ela é mais afetada. Então, esse gráfico aqui mostra a situação do Brasil de forma geral. Então, a zona rural está numa condição pior, certo? Só que isso, quando a gente vai para as regiões, a gente identifica que no centro-oeste e sudeste e sul, isso não é tão... Não, essa diferença não é muito evidente, né? Praticamente não tem uma diferença. Então, essa diferença maior entre urbano e rural, ela pesa mais no norte e nordeste do Brasil, né? Então, olha, além da região norte e nordeste, a questão que a zona rural dessas regiões está numa situação ainda mais vulnerável. Quando a gente vai fazer um olhar por renda, né? Aí a gente mostra, né, que esse dado ele corrobora, concorda com as pesquisas anteriores, mas fica bem evidente, né? Então, que aqui, né, nesse primeiro grupo, a gente tem a renda até meio salário mínimo por pessoa na família. Então, veja que a situação de segurança alimentar aqui não deu nem 15% para essas famílias. Quando a gente vai aumentando o extrato de renda, então vai diminuindo a insegurança alimentar, certo? Até que a gente chega com famílias que têm de renda maior que um salário mínimo por pessoa, né, por mês.
Então, isso, nesse grupo aqui, não houve nenhum registro de insegurança moderada e grave. Predominou a segurança alimentar, né? E em menos de um quarto ficou com insegurança leve. Então, mostrando o quanto é evidente, é forte a relação da renda, né? E do valor da renda como protetor da insegurança alimentar, uma renda mais alta. Aqui nesse gráfico a gente vê a situação de ocupação, né, a situação de trabalho. E aí, vendo isso, a gente observa que agricultores familiares, pequenos produtores, o trabalhador informal estão numa situação pior de insegurança alimentar, né, comparando com o trabalhador de carteira assinada, funcionário público, aposentado, né. Então, esses grupos ocupacionais são mais vulneráveis, né. Da mesma forma, né, isso é uma mesma tabela, é a continuação dela, a gente observa que o grupo de desempregados também, então é uma população mais vulnerável, né, que está numa situação mais crítica, né, comparado com aqueles outros grupos, e aqui também uma situação menos complicada, né, trabalhador autônomo, empreendedor, profissional liberal, empresário. Esses grupos com a situação melhor, eles, claro que têm grandes diferenças internas, né, mas eles, como conjunto, eles se colocaram numa situação bem melhor, né, ou menos mal, do que os grupos de desempregados, trabalhadores informais e os agricultores familiares. Esse gráfico aqui, ele mostra, né, o dado da pesquisa de orçamento familiar, certo? Mas ele condiz com os achados também na Vigisan, em termos de recorte de raça e de gênero, né? Então, esse dado mostra o quê? A população não branca, certo? Ela tem um risco maior de fome e a situação de fome, né, bem maior do que a população branca. E aqui, em termos, né, absolutos, a gente vê que são 17 milhões de lares, né, de população não branca contra perto de 8 milhões de lares, né? E quando a gente vai por pessoa de referência, então aquelas famílias que têm a mulher como pessoa de referência, ou a única provedora, ou a principal provedora, eles estão em situação também bem pior em termos de risco de fome e a situação de fome, né, estabelecida. Aí agora eu vou dar um recorte para a população rural de agricultores, né, de agricultores familiares. Então, aqui a mesma pesquisa da Vigisan, nesse caso ele agrupou, né, nessa barra vermelha, insegurança moderada e grave, certo? Né, nesses gráficos. E aí ele compara os pequenos agricultores que tinham água suficiente para os seus animais, para a criação de animais e para a produção de alimentos, com aqueles que não tinham água suficiente, né? E aí a gente vê que o gráfico inverte. Aqueles que não têm água, certo? A situação de insegurança alimentar moderada e grave vai para mais de 40%, certo? Então, é um grupo todo vulnerável, os pequenos agricultores, mas aqueles que não conseguem ter água, a situação fica ainda mais grave, né? E aí é o reforço da discussão da importância da água, né? Também para garantir a segurança alimentar das famílias. Aqui também, olhando os pequenos produtores, os agricultores familiares, a gente comparou aqui a Vigisan, aqueles que tiveram redução nos preços da produção, isso foi durante a pandemia, né? A pesquisa foi durante a pandemia. Então, aqueles agricultores que perderam preço, né, ou tiveram algum problema na sua produção, comparando com aqueles produtores que conseguiram manter a produção e o preço deles. Então, veja que é a mesma coisa, o gráfico inverte, né? Então, quase 50% daqueles que tiveram problemas no preço, na produção, estavam em segurança alimentar moderada ou grave, né? Então, situação de fome, né, bem crítica. Então, qual a importância desse grupo de agricultores familiares? E principalmente pensando em Nordeste, né? Quase 50% dos agricultores familiares do país são do Nordeste, certo? E a agricultura familiar absorve 73,8% da mão de obra da nossa agricultura regional. No entanto, né, tem pouco mais de um terço da área total de terras agricultáveis, né? Então, assim, é um público que também precisa ser bastante observado, né, em termos de política pública, em termos de tentar a gente voltar a melhorar a situação alimentar dessa população. E eles são estratégicos porque, além deles precisarem ter o seu direito humano à alimentação
adequado é garantido, eles também produzem alimentos, né? Então, eles vão ser estratégicos para o abastecimento alimentar da nossa população, que não é a agricultura, né? E, assim, um destaque para a situação do Nordeste também é que quase 65% do nosso território, né, regional, ele é de semiárido. Então, a política de desenvolvimento, de agricultura, também tem que ser pensada nas características, né, nas potencialidades do semiárido. E aqui é um gráfico, certo? Mostrando a evolução da situação de segurança alimentar no Brasil, né, desde 2004 até essa pesquisa de 2020. Né? Então, 2004 foi a primeira vez que foi utilizada a escala de insegurança alimentar em nível nacional, e aí a gente tem esse comparativo para esses anos. E a gente vê nessa linha verde que a situação de segurança alimentar em 2004 começa a melhorar até se chegar a seu melhor nível em 2013, certo? Com 77% de segurança alimentar. Aí, em 2018, a gente já vê o declínio e agora, em 2020, pior ainda, né? Então, com mais de 50% da nossa população em insegurança alimentar. Esse mapa, né, esses mapas aqui, eles trazem a situação de insegurança alimentar grave, e aí ele divide as localidades, né? Então, em vermelho são aquelas localidades com mais de 10% de insegurança alimentar grave, né? O rosa de 4 a 10% e o rosa claro menos de 4%. Então, a gente vai ver o quê? Que estava bem vermelho no norte e nordeste, vai melhor, vai ficando mais rosa, metade do Brasil vai ficando com rosa clarinho aqui em 2013, e aí 2018 volta a piorar, e a gente tem agora uma condição em 2020, né, que ainda é pior nesse sentido do que em 2004, porque nem o Sul, que aqui em 2004 ele estava com menos de 4% de insegurança grave, ele já está numa situação intermediária. Né? Então, a gente teve um retrocesso, uma volta do Brasil ao mapa da fome de uma forma lamentável e bem evidente. Né? Destaco aqui esses gráficos do censo gerados com dados do censo de 2010, né, que eles mostram a população, a concentração de população preta, parda ou indígena, certo? No Brasil. Então, vejam que se concentra muito no norte e nordeste do Brasil. E a população com a renda mais baixa, também muito concentrada, né? Norte e nordeste. Então, assim, são situações que vão se sobrepondo, né? E que acabam sendo condicionantes para uma insegurança alimentar, e a insegurança alimentar em piores níveis de gravidade. Aí, falando um pouco de Pernambuco, né, vou passar bem por alto, mas a gente tem dados de Pernambuco das pesquisas do IBGE, certo? A Vigisan, ela é uma pesquisa que ela tem uma amostra representativa por região, ela não tem por estado, mas as pesquisas do IBGE têm por estado, então a gente tem esses dados de Pernambuco nessas pesquisas, e a gente tem também pesquisas nossas, que foram um trabalho de campo realizado em 2010, 2011 e 2015, certo? Com a nossa amostragem, que é um pouco diferente da amostragem do IBGE, mas aqui também é representativa para os dados do nosso estado. E essas pesquisas, né, que geraram 2 teses de doutorado, elas também mostram que houve um aumento, né, concordam com os dados nacionais. A situação de insegurança alimentar piorou no estado nesses últimos anos, certo? E aí é que eu vou destacar as características dentro do estado, né? Então, o Agreste foi a situação com melhor condição dentro de segurança alimentar, né? Isso aqui com dados da pesquisa de 2010, 2011. Então, comparando a mesma região, era a situação que estava um pouco melhor, não era ideal, mas bem ainda abaixo de 50%, né? Mas estava uma situação melhor comparada com as outras. E o setor urbano, né? E as que estavam em pior condição era o sertão, mas aquela região do sertão que não é banhada pelo São Francisco, que a gente dividiu aqui no sertão banhado pelo São Francisco e o sertão não banhado pelo São Francisco, é o sertão mais na parte norte, mais acima, né, no mapa, e o setor rural. E aí também, né, o que a gente encontrou relacionado em Pernambuco, que é muito o que encontrou no Brasil. Então, população com baixa escolaridade, menor renda, beneficiários do Bolsa Famílias também, que são famílias que têm uma renda menor, domicílios com mais de 4 moradores, né, então, que tem mais gente na casa, famílias que não têm casa própria, né, as classes econômicas, né, de menor poder aquisitivo, a C, D e E,
e os agricultores familiares, né? Então, muita coisa concordando com o que os dados nacionais também já nos apontam, né? Então, o tempo é curto, né? Então, assim, eu trouxe essas informações para a gente refletir hoje, certo? E aí, lembrando que a gente tem todo um contexto nesse processo de retrocesso, de desmonte de política de segurança alimentar e nutricional, cortes e finalização de programas, além de uma política macroeconômica neoliberal forte, né, que favoreceu todo esse quadro que a gente está observando e que esses dados evidenciam. Né? Então, obrigada, né, e vamos ter muitos conteúdos ainda para discutir hoje.